Queridos. Amados, abramos a palavra do Senhor em Malaquias, livro do profeta Malaquias. Nós demos uma pausa nas exposições sequenciadas que vinham ocorrendo. Hoje, por seu terceiro domingo do mês, seria do Evangelho de Mateus, mas nós então voltamos a um profeta menor e estamos caminhando sequenciadamente apenas nele. E chegamos então ao capítulo 2 do livro do profeta Malaquias. Malaquias, capítulo 2, irmãos. Nós leremos, queridos, do versículo 1 ao versículo 9, mas agora pela manhã a exposição será até o versículo 4. Então, à noite, lendo novamente toda a perícope, nós seguiremos do versículo 5 até o 9. Essa é a palavra do Senhor, irmãos, a palavra do nosso Deus. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência. Atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então, sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, estamos diante de um texto, Senhor, da Tua Palavra, um texto que mostra verdades gloriosas acerca do que Tu és, do que Tu fazes, do Teu padrão para a Tua igreja, Senhor. Que o Senhor nos abençoe ao nos aproximarmos da Tua Palavra. Que Teu Espírito que a inspirou abra os nossos olhos. A Tua Palavra, Senhor, é luz, mas os nossos olhos, como olhos de pecadores, querem cerrar-se, fechar-se diante da luz. Mas o Teu Espírito, Senhor, pode abri-los e mantê-los abertos e nos fazer maravilhar-nos cada vez mais contigo e a Tua luz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, sabe aquelas cenas de filme e de afins, né? Não quero falar novelas porque não é encorajado esse tipo de coisa. Mas aquelas cenas em que numa discussão ou numa situação, normalmente mulheres estão envolvidas nesse tipo de situação, a pessoa está bebendo um suco, uma bebida e joga na cara da pessoa, né? E ali se estabelece um conflito, ali começa a voar em cima de cabelo, aquela confusão toda. Por que isso provoca esse tipo de coisa nas pessoas, irmãos? Porque esse movimento é um movimento que quer expressar desprezo, que quer expressar total desrespeito, o movimento de jogar algo na cara. Agora imagine você ser jogado no rosto de alguém fezes de animal. Agora vamos mais além, irmãos. Imagine que a pessoa que estivesse jogando as fezes no rosto de outro fosse o próprio Deus. E dizendo, isso é um ato de desprezo, tal qual o desprezo que vocês têm feito por mim. Aqui, irmãos, é um ponto alto. Isso que eu estou escrevendo é o que o Senhor disse que vai fazer com um grupo de pessoas nesse texto.
E é um ponto alto desse texto, a fim de que eles entendam o que ele vem falando desde o princípio do livro de Malaquias. Vocês estão me desprezando, e eu então vou desprezar vocês no mesmo nível. Aqui, irmãos, no capítulo 2, nós temos a conclusão do diálogo que iniciou lá no capítulo 1, versículo 6. Lembremos que o livro de Malaquias, irmãos, ele está organizado nessa estrutura de diálogos. Deus fala com o povo responde em cinismo, e Deus então argumenta, mostrando em o que o povo está errado e pecando contra ele. E esse diálogo começou no capítulo 6. Aqui não é um novo diálogo, aqui é a continuação do que foi falado na perícope anterior do capítulo 1, versículo 6 a 14. E aqui, irmãos, ele vai até o versículo 9, mas como eu falei, nós vamos dividir em duas partes essa continuação, a fim de que nós possamos aprender de uma forma mais profunda o que está sendo falado aqui. E ao mesmo tempo, irmãos, enquanto é uma continuação do que ele havia falado anteriormente, lembremos que o que ele falou anteriormente foi: vocês estão me desprezando porque vocês não estão cultuando da forma como eu quero, nem com o coração que eu quero. Eu exijo essas duas coisas e vocês não estão fazendo elas. Vocês não estão me cultuando como eu quero. O que é que isso significa? Desprezo. Vocês estão me desprezando. Então o texto continua aqui, irmãos, e não apenas uma continuação, mas de certa forma é um novo tipo ou um desdobramento da acusação anterior que foi exposta e que vai ser exposta hoje à noite, irmãos. Então, nesse primeiro momento, o que nós temos aqui, queridos, a fim de nós não nos perdermos na caminhada do texto, nós temos 3 pontos ou 3 aspectos aqui nesse movimento que o Senhor está falando com os sacerdotes e o povo. Primeiro, um chamado ao arrependimento. Arrependimento do quê? Do que foi falado no texto anterior. Então aqui, depois do Senhor reprovar, condenar, ele então aqui chama ao arrependimento. Aí vem o versículo 3, 2 e 3 e o iniciozinho do 4, a descrição desse chamado ou desse mandamento e as consequências ou ameaças em caso de desobediência. Se eles insistirem na desobediência, o Senhor ameaça, dizendo o que é que ele vai fazer. E o versículo 4, né, o terceiro ponto, é a base do mandamento. Né? Versículo 4 e 5 aqui pode ser posto. Qual é a base desse mandamento? Qual é a base da obediência deles? E nós vamos ver o que é que o Senhor vai colocar para eles como base. Então veja novamente, irmãos, por favor, o versículo 1. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Como eu disse, irmãos, Malaquias 2, a partir do versículo 1, é a continuação do diálogo que foi iniciado lá no capítulo 1, a partir do versículo 6. E aí, lembrando, irmãos, o Senhor ele reprovou o povo, dirigindo-se aos sacerdotes, porque eles eram os responsáveis pelo culto que lhe era prestado, por desprezar o seu nome. E como é que eles estavam desprezando o nome do Senhor, irmãos? Nós vimos, ao desprezar o culto a Deus, ao desprezar a adorar ao Senhor da forma como o Senhor disse que ele tinha de adorar, com o coração que ele disse que eles tinham que adorar. Agora, irmãos, depois dessas duas duras repreensões, o Senhor ele se volta ao sacerdote dizendo: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. O que está acontecendo aqui, irmãos? O Senhor fez uma dura repreensão, o Senhor expôs o pecado deles e se volta para eles depois dessa dura repreensão dizendo: agora, sacerdotes, isto aqui que eu vou falar é para vocês, este é um mandamento. O que está acontecendo aqui, irmãos? O Senhor está nos ensinando um padrão que vai se repetir em toda a Escritura, queridos, antes e depois de Malaquias. Deus, após as repreensões dele, sempre chama explícita ou implicitamente ao arrependimento por meio do mandamento, irmãos. Eu vou repetir. Deus, queridos, sempre, após uma repreensão, chama implícita ou explicitamente ao arrependimento por meio do mandamento. Ele chama a mudança, irmãos. Ele chama a mudança. E com isso, queridos, nós aprendemos 2 coisas. Primeiro, após as repreensões, Deus envia explícita e implicitamente chamado arrependimento. Deus nunca, irmãos, nos repreende com a lei sem ter propósito de nos chamar à mudança. Deus dele não tem prazer em bater
Deus, quando chama a atenção, quando Deus repreende, quando Deus humilha com a lei, irmãos, é porque Ele intenta nos conduzir à mudança. Ele intenta nos conduzir ao arrependimento. É por isso que após as repreensões da lei, dizendo, vocês pecam nisso, vocês estão errados nisso, vocês caminham longe de mim nisso, Ele se vira para nós e diz, agora caminhe assim. O Senhor simplesmente, irmãos, repreender e não mostrar o caminho de mudança é sinal de juízo. Mas o Senhor repreender e dizer, caminhe assim, é sinal de bênção do Senhor, irmãos. Quer ver, queridos, o primeiro e grande exemplo disso? Olha a dinâmica de Gênesis 3, como nós já caminhamos por ele. A dinâmica das maldições após a queda. A maneira como Deus trata aquela situação. Vocês lembram bem? Deus havia firmado com Adão um pacto de obras, em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Adão peca em Gênesis capítulo 3. E aí o Senhor vai até Adão. E o Senhor faz, Adão, o que tu fizeste? Comeste da árvore que eu te ordenei não comer? Deus sabia ou não sabia, irmãos, que ele havia comido? É claro que ele sabia. Mas o que é que o Senhor está fazendo ali, irmão, naquele processo? Ele está chamando Adão a se humilhar diante com o padrão da lei. Eu disse, não coma. Você comeu, Adão? Ele queria que Adão fosse humilhado com a lei. Mas o que é que Adão faz? Ele se humilha? Não. A mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Aí o Senhor se volta para Eva. O que tu fizeste? A serpente me enganou e eu comi. E aí perceba, vai vir maldições sobre Eva e sobre Adão. Vai vir consequências do pecado deles. Consequências da quebra do pacto. Vai vir. Mas antes de vir tudo isso, ele se volta para a serpente. Então veja, ele fala com Adão, ele fala com Eva, mas quando ele chega para a serpente, ele não pergunta, o que foi que tu fizeste, serpente? Ele faz isso? Não. Maldita és tu de entre todos os rebanhos da terra. Ele já chega com ela com maldições. E aqui você vê a clara diferença, irmãos, da maneira como o Senhor trata misericordiosamente o seu povo, daqueles que não são alcançados com misericórdia. Ele humilha com a lei. Mas a serpente ele não humilha. Ele só lança maldição. E na maldição da serpente ele apresenta a promessa. Você vai ser destruída. Eu vou levantar um descendente da mulher que vai pisar a tua cabeça. É depois dessa afirmação, irmãos, que o Senhor fala, tu, mulher, darás à luz a filhos em dores. Tu, homem, trabalharás com o suor do teu rosto. A criação vai lutar contra ti, quando ela deveria te servir. A estrutura é exatamente essa, irmãos. Deus humilha. Deus manifesta a sua graça nessa humilhação para conduzir ao arrependimento, irmãos. Cristo chega anunciando o reino dos céus. Arrependei-vos e credes. Ele está dizendo, vocês estão em pecado. Que é chegado o reino dos céus. Venham para ele. E essa é a estrutura do evangelho, irmãos. O evangelho ele é exposto nessa dinâmica. Pois não são os sãos que precisam de médicos, irmãos, mas os doentes. E o que são as repreensões da lei? As repreensões da lei são exatamente Deus mostrando para nós que nós somos doentes, que nós não somos sãos, queridos. O chamado arrependimento, então, irmãos, após a apresentação da lei, é a apresentação do médico. Vocês estão doentes. Vocês não são sãos, mas arrependei-vos, isto é, eis aqui o médico, eis aqui o remédio para vocês. Isso é inseparável do evangelho, irmãos. Já falei para os irmãos em outra ocasião, tratando desse mesmo ponto doutrinário, como que na minha adolescência, evangelizando na universidade, ou na verdade entrando na juventude, entrando para a universidade, me foi recomendado por um que não falasse de pecado aos universitários, não tocasse nesse tópico, porque isso afasta as pessoas.
Mas não tem como apresentar a beleza de Cristo sem anunciar o estado terrível que nós estamos. Essas coisas são inseparáveis, irmãos. Então, diante disso, o Senhor quer saber de nós, irmãos. Nós nos incomodamos com as repreensões do Senhor, queridos. As verdadeiras repreensões do Senhor, nós nos incomodamos com elas. Você se ofende com o fato de existir isso no Evangelho? Isso é uma pedra tropeço para você saber que o Evangelho, ele humilha com a lei. Que o Evangelho ele não está aqui só para afagar o coração do homem. Ele não está aqui para isso. Ele consola o coração do homem naquilo que ele tem que ser consolado, mas jamais afaga naquilo que não é para ser afagado. E muitos se ofendem com isso, irmãos. Se sim, se o que você chama de Evangelho não nos repreende, isso não é Evangelho. O que Deus está fazendo aqui, irmãos, com esse povo, é humilhando-os pela lei e dizendo, agora, prestem atenção. Esse é o caminho que vocês têm de seguir. Este é o mandamento. Façam o que eu estou mandando e vocês caminharão de uma forma agradável. Mas é o segundo ensino, irmãos, desse primeiro ponto. É que a manifestação de arrependimento é obediência. É por isso que Deus fala em termos de mandamento, queridos. Ele fala, agora, ó sacerdotes, para vós outros, este é mandamento. Você fala assim, pastor, como é que ele está falando de arrependimento aqui? Quando você vê toda a estrutura do texto, irmãos, ele está chamando o arrependimento, a mudança depois de uma repreensão. Só que o que nos chama a atenção é exatamente isso. Esse chamado arrependimento envolve um mandamento, envolve uma ordem. Porque o que é que o Senhor está nos ensinando, irmãos? É que arrependimento é obediência. Se o pecado é a gente caminhar num sentido indevido, contrário ao que o Senhor fala na sua lei, o que é o arrependimento? Arrependimento é abandonar a desobediência e passar a obedecer. Não é simplesmente parar de desobedecer. Isso não é possível, não existe parar de obedecer sem passar a obedecer. Isso não é arrependimento, irmãos. Apesar de não ser a lei que nos dá poder para o arrependimento, porque a lei não tem poder para isso, apenas a graça, ele o faz por meio de mandamento. E comumente, irmãos, o arrependimento, ele sempre vem, o arrependimento ele envolve essas duas coisas, ele envolve a chamada arrependimento, na verdade, ele envolve promessas e ele envolve leis, orientando para o caminho que nós temos de seguir. E é nesse contexto, irmãos, ao afirmar a lei cumpre o papel de expor o pecado, a nossa humilhação, chama ao arrependimento em orientação de uma nova obediência. Qualquer um que trate o arrependimento, irmãos, destituído da mudança para a obediência, não entendeu o que é arrependimento. Arrependimento, irmãos, envolve afeto. Sim, envolve muitas vezes choro, envolve dor, envolve pesar. Mas ele não para apenas nos afetos, irmãos. Arrependimento envolve essencialmente nova obediência. Arrependimento, irmãos, envolve obediência após humilhação. Como você tem lidado com arrependimento, crente? Como você define ou julga os seus arrependimentos? Um bom aferidor, irmãos, de nosso arrependimento é que após dizermos que nos arrependermos, nós passamos a obedecer ao mandamento. Se nós dizemos que nos arrependemos, mas levantamos-nos e seguimos a mesma caminhada, o mesmo estilo de vida, nós não nos arrependemos, irmãos. É simples. O chamado arrependimento, irmãos, como eu falei, comumente ele expressa ou vem acompanhado de duas coisas, ou mandamentos ou promessas. Por isso, Jonathan Edwards, irmãos, costumava dizer o seguinte: nós precisamos nos arrepender de nossos arrependimentos, porque o arrependimento também deve ser feito da forma como o Senhor quer. Muitas vezes nós precisamos nos arrepender dos nossos próprios arrependimentos, irmãos. De qual arrependimento precisamos nos arrepender, queridos? Crianças, prestem atenção numa coisa, filhos da aliança. Quando vocês pecam e desobedecem aos seus pais, é fantástico e vocês devem fazer isso. Perdão, papai. Perdão, mamãe.
Mas a evidência de que vocês se arrependeram, de que vocês estão pedindo perdão de verdade, é quando depois da disciplina, depois de pedir perdão ao seu pai e à sua mãe, você se levanta e faz o que seu pai e sua mãe estão orientando. Quando seu pai impõe sobre você a lei do Senhor, dizendo, você pecou por causa disso e daquilo outro, não veja isso como algo odioso, como algo ruim. Veja isso como uma bênção, para que então você se humilhe, veja que fez o que é mal, peça perdão, se arrependa e se levante em obediência. Mas uma segunda coisa aqui, irmãos, que o Senhor mostra, é a descrição do mandamento e as ameaças em caso de novo desprezo. Veja, ele disse, para vós outros é este o mandamento, mas não falou, nesse primeiro versículo não tem dizendo que mandamento é esse que eles têm que fazer. Apenas essa estrutura, é um chamado arrependimento que está sendo expresso numa lei, numa ordem. Vocês estão caminhando errado, agora caminhem assim. E aí, a partir do versículo 2, ele vai dizer, irmãos, ele vai descrever qual é esse mandamento e em seguida as consequências, caso eles continuem desobedecendo. Por favor, irmãos, versículo 2 ao 3. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propuserdes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados, e então sabereis que eu vos enviei este mandamento. Veja, queridos, o Senhor, ele estabelece o mandamento e diz, esse mandamento consiste em duas coisas. Primeiro, ele diz, se não me ouvirdes, não é simplesmente uma audição, irmãos, que o Senhor está falando aqui. Porque eles estavam ouvindo o que o profeta estava falando. Mas quando o Senhor fala de ouvir e escutar, irmãos, não é simplesmente entrar com o ouvido. É tanto que a nossa mãe fala assim, meu filho, eu estou falando com você, está entrando por ouvido e saindo por outro. Porque esse tipo de escuta não é a escuta que o Senhor quer. A escuta que o Senhor chama, irmãos, é uma escuta do coração. É ouvir com o coração. E muitas vezes, irmãos, nós estamos ouvindo com os ouvidos carnais. Mas os ouvidos do coração estão tapados, queridos. O primeiro aspecto desse mandamento que chama ao arrependimento é, se não me ouvirdes, falando de uma forma positiva, ouçam-me. Atentem para o que eu estou dizendo. Atentem para o que eu estou falando. Muitas vezes, irmãos, estamos ouvindo com os ouvidos carnais, como eu falei, mas com os ouvidos do coração tapados. Isso por si só, irmãos, é motivo de repreensão da parte do Senhor. Irmãos, a cena de um crente que não está com os ouvidos inclinados para ouvir o Senhor, é como a cena de uma criança tola, que enquanto o seu pai está falando, tapa os ouvidos para não ouvir e fica falando lá, 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 lá. Você já viu essa cena tola? Irmãos, isso aqui é um profundo desrespeito à autoridade de um pai. Enquanto um pai está falando, uma criança tapar os ouvidos e simplesmente tentar silenciar aquela voz. Era exatamente isso que eles estavam fazendo, irmãos. Deus falava com eles e eles tapavam os ouvidos. De forma que o chamado arrependimento é: ouçam. Parem de tapar os ouvidos do seu coração para o que eu estou dizendo. Não há, irmãos, como receber o mandamento do Senhor sem antes vir, ouve. Lembra? Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Antes de vir o mandamento mais importante de Israel, antes de vir aquele resumo da nossa confissão de fé, começa com a palavra ouve. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós não ouvirmos como o Senhor quer, não valerá de nada ouvir com os ouvidos carnais.
Tiago fala exatamente sobre isso, irmãos, em Tiago capítulo 1. Não sedes apenas ouvintes da lei, mas sede praticantes. Nós só podemos ser praticantes da lei, irmãos, quando nós não ouvimos somente com os ouvidos carnais, mas com os ouvidos do nosso coração, com uma disposição de aprender do Senhor, sermos confrontados por Ele, recebermos a instrução dEle, para nós fazermos o que é correto, irmãos. E novamente aqui, queridos, contexto é que eles estavam exatamente desprezando o Deus que estabeleceu o seu culto. Eles não estavam ouvindo a Deus. Como é que vem então o chamado arrependimento? Ouve. Se não me ouvir, a gente vai ver o que vai vir já, irmãos. O segundo aspecto desse mandamento, irmãos, é: se não me ouvirdes, falando de uma forma positiva, ouçam. Aí vem o segundo aspecto: se não puserdes no vosso coração dar honra ao meu nome. E aqui falando no aspecto positivo: proponham no seu coração dar honra ao meu nome. O que ele está querendo dizer com isso, irmãos? Pôr no coração, queridos, e a igreja foi abundantemente instruída sobre isso, que o coração é basicamente a essência do ser humano, o que nós somos como seres humanos. É nossa alma. No grego, psique, é o nosso espírito, é a essência do que nós somos. Ele está falando: vocês têm que colocar na essência do ser de vocês o dar honra ao meu nome. Então, pôr no coração, irmãos, é estabelecer como meta de nossa vida, meta da nossa existência, honrar o Senhor. Em outras palavras, é realmente crer e viver segundo o princípio maior da nossa fé: glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Pôr no coração, irmãos, é ser consumido pelo desejo de honrar ao Senhor. Novamente aqui, irmãos, o contexto é de desprezo ao culto, como equivalente a desprezar o Senhor. Eles estavam desprezando o Senhor. Então, como é que vem o mandamento? Tanto vocês não estão me ouvindo, então ouçam. Vocês estão me desprezando, então proponham no seu coração dar honra ao meu nome. E aqui fica estabelecido, irmãos, o princípio do despir-se do velho homem, revestir-se do novo homem. Parem de fazer o que eu reprovo e passem a fazer o que eu reprovo, o que eu aprovo, o que eu ordeno. Em suma, irmãos, esse mandamento, esses dois aspectos, ele pode ser resumido assim: mudem o que vocês estão fazendo quanto ao meu culto. Ouçam o que eu digo, que quero que seja feito, e o coração que eu aceito. Honrem-me. Parem de me desprezar. Isso aqui, irmãos, o Senhor está falando com relação ao culto. Mas isso aqui é aplicado para toda a nossa vida e existência, irmãos. Para toda a nossa vida e existência. O mandamento do Senhor pode ser resumido nisso: ouça-me, filho meu. Proponha no seu coração, como o seu maior objetivo de vida, me honrar. Não é satisfazer os desejos da sua carne, não é satisfazer os seus sonhos, não é fazer aquilo que você acha agradável, é me ouvir e me honrar. É isso, irmãos, que é a verdadeira vida. Viva a vida diferente disso e você vai perder todo o sentido dela. Mas viva a vida segundo esse mandamento do Senhor e você encontrará o verdadeiro princípio. Mas então, irmãos, esse é o mandamento. Mas então vem as ameaças ou as consequências caso novamente eles, os sacerdotes e consequentemente o povo, insistissem na desobediência. O Senhor diz: então enviarei sobre vós maldições. Veja, por favor, o versículo 2, no meio do versículo. Diz o Senhor dos Exércitos: enviarei sobre vós maldições. Como é que está posto aqui, irmãos? Veja, ele chamou arrependimento com um mandamento, mas esse mandamento está sendo posto na estrutura de condicionais. Ouçam-me e proponham no coração o que tem que ser feito. Mas ele expôs isso aqui numa estrutura de condicionais. Se não fizerdes isso, então virá uma consequência. Aqui, irmãos, são ameaças e consequências em caso de desobediência. Irmãos, vem um primeiro princípio para nós nessa estrutura. Nós tropeçarmos, cairmos e errarmos, irmãos, o Senhor vem até nós. Veja, ele não chegou já disciplinando esse povo. Todo o capítulo 1
foi o Senhor chamando a atenção, pacientemente reprovando, condenando. E ele vai dar mais um passo, chama ao arrependimento, mudem. Mas aí vem um terceiro passo. A insistência no pecado, irmãos. A insistência em não se mudar é passível de profunda disciplina, irmãos. Essa é a estrutura do pensamento que o Senhor está estabelecendo aqui. Ele vem bondosamente, chama a atenção e repreende. Chama o arrependimento. Vocês vão insistir, ele diz. Vocês vão continuar obstinadamente fazendo o que vocês querem, me desprezando, não colocando no coração de vocês me honrar. Então é isso que vai vir. É isso que vai acontecer. E aí vem a primeira ameaça, irmãos. Amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, ele diz, porque vocês não propondes isso no coração. Versículo 2. Os sacerdotes, irmãos, eles rogavam as bênçãos pactuais sobre o povo de Deus, tal qual os ministros. Inclusive, uma das bênçãos pactuais que são faladas no culto é a bênção araônica de Números capítulo 6, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o rosto e dê a paz. Essa era uma bênção pactual que os sacerdotes dispensavam sobre o povo após o culto, para que eles se fossem em paz. O sacrifício foi oferecido, vocês foram aceitos, vão em paz. Aí você está falando, essas bênçãos eu vou tornar em maldição. Deus está dizendo, irmãos, que quando eles abrirem a boca para abençoar, será na verdade uma maldição. Segunda ameaça, eis que vos reprovarei a descendência. Versículo 3. O sacerdócio, irmãos, era por descendência familiar. Então, ela passava de pai para filho, né? Isso está ligado à linhagem da tribo de Levi. Então, os levitas é que eram sacerdotes. E quando era estabelecido o sacerdote, seu filho em seguida assumia esse de pai para filho. Sabe o que Deus está falando, irmãos? Deus estava anunciando a reprovação da descendência deles para não continuar o sacerdócio levítico. Se for para vocês caminharem assim, desprezando o meu pacto, desprezando a minha lei, eu vos reprovo. Eu reprovo toda a sua descendência. E terceira e última ameaça, irmãos, ele diz, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. E aqui, irmãos, é um ponto interessante da lei cerimonial, né? Uma das leis para sacrifícios, queridos, era que os excrementos do animal, né, quando o sacerdote cortava o animal, as suas partes para queimar sobre o altar, então tinha partes como excrementos, as fezes no intestino do animal, as vísceras, eles tinham de ser tirados e queimados fora do arraial, fora da cidade. Então só aquelas partes que o Senhor havia ordenado eram queimadas sobre o altar. Quem se aproximasse então, irmãos, desses excrementos, dessas fezes, dessas vísceras, eles se contaminavam cerimonialmente, porque elas eram cerimonialmente impuras. Sabe o que Deus está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo, eu vou esfregar na cara de vocês as fezes desses sacrifícios e tornar vocês desprezíveis. Como quem diz, vocês me desprezaram e tornaram o meu culto impuro e imundo. Eu os farei desprezíveis, impuros e imundos. Irmãos, essas são graves e seríssimas ameaças. Mas diante de um texto como esse, irmãos, alguns podem pensar que não há nenhuma aplicação para nós, né? Porque afinal, as maldições já foram tiradas de nós. E realmente, irmãos, Paulo fala isso com clareza solar, é indiscutível, esse é um ponto do Evangelho. As maldições da lei foram tiradas de nós. Não há, irmãos, mais a maldição de condenação, não há mais a maldição que declara impureza cerimonial e muitos outros tipos de maldição. Porém, preste atenção nisso aqui, irmãos. O que muitos não compreendem é que a relação mandamentos e ameaças na nova aliança do Pacto da Graça continua. Deixa eu explicar. Há aqui uma diferença gigantesca, irmãos. Uma diferença gritante entre as ameaças do pacto de obras
e as ameaças do pacto da graça. Elas não são de mesma natureza. Elas são ameaças, sim, mas elas têm um uso diferente. E nesse caso aqui, irmãos, o que está sendo falado é as ameaças do pacto da graça. As ameaças, irmãos, sobre a antiga aliança, elas devem ser entendidas nessa dinâmica. E use isso aqui quando você lê as ameaças, quer no livro da lei, quer nos profetas. Use esse princípio hermenêutico. Ora, elas nos lembram que nós não podemos lidar com a lei como um pacto de obras, porque sobre todo aquele que quer lidar com a lei como um pacto de obras, permanecem as maldições. Aqueles que se aproximam da lei, como quem diz, eu consigo ter o benefício que a lei me promete dar, por ela, sobre ele permanece a maldição da lei. Todo aquele que se relacionar com a lei como um pacto de obras fracassará e receberá essa maldição. Mas também, irmãos, ora, essas maldições, elas nos lembram, se nós estamos em aliança com Deus, que Ele, sim, então tomando as maldições sob o pacto, no contexto do pacto da graça, Ele, sim, ameaça de disciplina seus filhos, a fim de que eles honrem o seu nome. Ele ameaça, sim, os seus filhos, para livrá-los do pecado. Ele ameaça, sim, os seus filhos, para separar os falsos crentes dos verdadeiros crentes. Em suma, irmãos, Deus ainda disciplina o seu povo. Porque o que é que ele está fazendo aqui, irmãos? É a disciplina das ameaças do pacto. Deus falou, se vocês não obedecerem, se vocês não guardarem o meu pacto, eu vou disciplinar vocês. Irmãos, o Senhor continua falando a mesma coisa na nova aliança, queridos. A insistência, irmãos, a obstinação, o coração duro. Se nós somos filhos do Senhor, Ele vai quebrar. Se nós não somos filhos do Senhor, Ele vai nos entregar a nós mesmos. Então, sim, irmãos, essas ameaças são duras, mas é para que nós entendamos que Ele continua disciplinando o seu povo. Ele faz isso hoje, crente. Muitas das nossas aflições, muitas das nossas provações, privações e tantas outras coisas da providência do Senhor, irmãos, são exatamente instrumento do Senhor para nos humilhar, para nos disciplinar. E quanto mais a gente fica rebatendo, feito um siri na lata, mais o Senhor vai disciplinar. Isso se Ele nos ama. Se Ele não nos ama, Ele nos entrega a nós mesmos. Essa é a estrutura, irmão, da disciplina eclesiástica. Essa é a estrutura da disciplina paternal. Essa é a estrutura da disciplina de Deus. Deus chama ao arrependimento. Veja o movimento do texto. Ele confronta com o pecado. Ele chama ao arrependimento. Houve mudança? Não, não houve mudança. Então vem disciplina. E assim, irmãos, a nossa caminhada como povo de Deus nunca vai ser tal coisa está acontecendo comigo, tal aflição, tal situação. Não, mas isso não é nada. Afinal de contas, eu não defendo a teologia da prosperidade, a teologia da retribuição. É demoníaca essa teologia realmente. Mas a teologia bíblica também diz que Deus pode usar as aflições para nos disciplinar. Nem sempre é por causa de pecado. Às vezes é só para que nós amadureçamos um pouco mais. Não há nenhum pecado ali. Mas Ele quer que a gente cresça. Então Ele vai e manda provações para provar a nossa paciência, para aperfeiçoar a nossa fé, para nos fazer perseverantes. Ele não está repreendendo nenhum pecado. Ele está só nos moldando para mais aquilo que Ele quer. Mas às vezes sim, irmãos. Às vezes sim. São consequências da quebra do pacto. Essas ameaças, irmãos, vêm aqui e podem ser facilmente aplicadas para nós com essa compreensão. Veja, por favor, venha para Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Só para que você veja que essa é uma realidade, sim, da nova aliança. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 9. Ele diz:
Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que nós vos temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, que seja anátema. Então, esse primeiro texto aqui, irmãos, é para mostrar que, primeiro, sim, existem maldições no contexto da nova aliança do Pacto da Graça. Uma delas é essa aqui, que seja amaldiçoado todo aquele que pregar um evangelho diferente daquele que Cristo estabeleceu. Mas agora, aplicando a questão do seu povo, venha comigo para 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. O Senhor aqui, irmãos, na lida com a ceia, faz uma ameaça. Versículo 30, capítulo 11, versículo 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O Senhor continua fazendo ameaças paternais. Há uma grande diferença, irmãos. Então, se não ficou claro para você a diferença entre as ameaças nesses dois pactos, há uma grande diferença na ameaça de um juiz, de um policial contra um criminoso, da ameaça de um pai contra um filho. O pai quer ganhar o filho. O policial quer que o criminoso seja punido. Essa é a diferença, irmãos. Ainda, venha comigo para Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, por favor. A partir do versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. João 13, irmãos, versículo 36, mostra mais uma vez a existência da ameaça da nova aliança. Todo aquele que crê no Filho será salvo, todo aquele que não crê no Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Então, irmãos, diante das ameaças de Deus, nós deveríamos temer e diligenciarmos para a nossa mudança. Nós devemos ver, irmãos, a sua graça nos mostrando o quão terrível é cair no pecado, irmãos. Não deveríamos nos levantar contra elas, mas dizer: Senhor, muda-me, livra-me de cair nelas. E por último, irmãos, veja o versículo 4, a segunda parte e o início do versículo 5. Para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Então aqui o Senhor, irmãos, dá o fundamento para o mandamento. Ele chama arrependimento com um mandamento. Ele diz que mandamento é esse, o que ele consiste, ouvi-lo e propor no coração essa mudança de vida. E então ele fala as consequências de que vai acontecer se eles não fizerem isso. E então ele vai e mostra qual é o fundamento desse mandamento, irmãos. O Senhor está fazendo aqui, irmãos, a referência ao estabelecimento do sacerdócio levítico. Ele fala: eu vou enviar esse mandamento para que vocês saibam da minha aliança. Porque eu fiz essa aliança com Levi para que ele vivesse assim, assado. Ele está falando, o fundamento dessa obediência é esse pacto que eu firmei com vocês.
Olhem para esse pacto, vocês não estão caminhando segundo o pacto. A obediência deles, irmãos, deveria sempre ser em função do pacto de Deus, que Deus firmou com a nação, no qual ele estabeleceu os sacerdotes e levitas. Eles não careciam de nenhuma outra razão, apenas essa, o pacto. Mas eles estavam desprezando apenas essa razão, o pacto. O pacto, irmãos, é o fundamento da obediência. E aqui, irmãos, quando eu falo pacto, não é uma coisa alheia a Deus. O pacto do Senhor com o seu povo está intimamente ligado com ele, com o seu ser e com a sua obra. Ele se relaciona com o seu povo por meio do pacto. É pelo pacto que ele revela quem ele é e o que ele faz. É em razão e pela manutenção dessa estrutura do pacto que essas coisas acontecem. Então, afirmar isso, irmãos, não é falar uma coisa alheia a Deus, mas é exatamente remeter para o Senhor e a sua obra. A razão para a nossa obediência, irmãos, então não está fora de nós, nem ao nosso lado. Ela está acima de nós, em Deus e a sua obra. Por isso, então, irmãos, primeiro, se nós negamos a obediência à lei no pacto da graça, nós estamos errados, queridos. O pacto da graça, irmãos, realmente, como nós falamos há pouco, realmente nega totalmente a obediência à lei para se obter algum fruto e benefício da parte do Senhor, para se obter algum favor dele. Mas uma vez obtido a graça nesse pacto, ela então nos impele à obediência, e é o que o Senhor está fazendo aqui, irmãos. Esse é o pacto da graça na antiga aliança, não é um pacto de obras. Ele está tratando o povo da mesma forma como ele trata hoje, irmãos. Obviamente nas estruturas da antiga aliança. E é por isso que Cristo fala: se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Não há legalismo nisso, irmãos. É porque obedecer ao Senhor é a expressão do nosso amor para Ele. Então, negar a obediência no pacto da graça é um erro, queridos. E também, irmãos, também estamos errados se nós procuramos outro fundamento para a nossa obediência. Quantas vezes, irmãos, nós não somos impelidos a buscar outro fundamento para a nossa obediência? Nós buscamos fundamento no orgulho de sermos chamados piedosos. Sim, irmãos, isso acontece em nosso coração. Nós buscamos fundamento para a obediência no simples prazer de nos colocarmos acima dos outros. Eu não sou como ele. Eu não sou como esses promíscuos do Brasil. Eu não sou assim. Isso é o que está por trás no coração de muitos conservadores. Uma obediência à lei simplesmente pela moralidade. Nós buscamos fundamento, irmãos, na própria lei ou na nossa capacidade. Eu consigo obedecer. E eu busco o fundamento da lei na minha capacidade de obedecer. Tudo isso aqui, irmãos, são falsos fundamentos de obediência. Muitos dos nossos fracassos, irmãos, na santificação, está exatamente nisso. Nós não estamos buscando fundamento no pacto. Nós não estamos colocando nosso fundamento de obediência no que Cristo falou em João capítulo 15. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Sem mim vocês não podem fazer nada. Mas nós buscamos fundamento em outras coisas, não na videira. Aqui o Senhor está remetendo o seguinte, irmãos. Ele não está apenas repreendendo o pecado, como ele fez. Ele não está apenas chamando arrependimento, como ele fez. Ele não está apenas mostrando quais são as consequências de insistir no pecado. Ele fez isso e nós devemos temer que ele execute essas consequências. Mas ele não para aqui. Ele não nos larga, dizendo, já falei, se virem. Não, irmãos. Ele se volta para o pacto. Eu firmei o meu pacto com Levi. E eu firmei ele para que vocês pudessem andar assim assado. Como vocês não têm andado, olhem para o pacto. Ele chega para nós e nos dá, irmãos. Ele chega para nós e nos dá o fundamento da obediência. Que Pai maravilhoso é esse, irmãos. Que Deus maravilhoso é esse, que não apenas nos reprova, não apenas nos chama ao arrependimento, mas nos dá o fundamento para a mudança. Cristo te chama ao arrependimento hoje. Cristo, irmãos, nos chama à mudança de vida. Ele nos chama a sujeitarmos-nos à sua lei e a buscar forças para obedecê-la em seu pacto, isto é, no seu seio e nas suas obras. Não insistamos, irmãos, em caminharmos em obstinação. Qual é o aspecto da nossa vida que nós temos caminhado em obstinação,
em dureza do coração? Qual é o aspecto da nossa vida que o Senhor fala, você está pecando nisso? E nós insistimos em caminhar no pecado naquele aspecto. O Senhor hoje, irmão, deixa claro que Ele continua disciplinando os seus filhos. Não queiramos, irmãos, estar sob essa disciplina. E se nos falta força, então o Senhor também fala, olhe para o meu pacto, olhe para o meu filho, olhe para mim e busque força. O fundamento para você obedecer está em mim. Caiamos, irmãos, de joelho em nossa alma e clamemos ao Senhor perdão por toda obstinação. Clamemos ao Senhor reconhecendo a sua bondade e paternalidade e pedindo forças para obedecê-lo. Façamos isso agora, irmãos. Amém. Oremos. Senhor Deus, quão bondoso és tu, Senhor. Quão bondoso és tu. O Senhor nos dá a tua lei e com ela tu nos humilha. Sim, Senhor, com a tua lei tu nos humilha. Esse é o papel dela. Para que nós desçamos de toda a nossa altivez e todo o nosso orgulho. Para que nós caiamos, Senhor, de joelhos da nossa arrogância e soberba, achando que nós somos bons e fortes. Nós não somos, Senhor. Diariamente o Senhor nos mostra isso. Mas o nosso orgulho nos cega. Então, como tu fizeste com o povo aqui em Malaquias e com os sacerdotes especialmente, tu fazes conosco. Mostra-nos sempre, Senhor, em o que nós temos pecado contra ti e contra o nosso próximo. Não nos dá paz de consciência, Senhor, em dormirmos com o coração tranquilo diante dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor também vem a nós com um chamado arrependimento. E como um pai que escreve com clareza, mostrando A mais B, o Senhor nos mostra, Senhor, o que nós temos de fazer. Mas nós somos fracos, Senhor. Então, não se cansando de mostrar a tua bondade, o Senhor vai além e mostra mais bondade ainda, nos ensinando o caminho da obediência, o fundamento para ela. Nós só temos de render graças a ti por isso, Senhor, e clamar. De joelhos em nosso coração nós clamamos, Senhor, não nos entrega a nós mesmos, conduz-nos a Ti, muda o nosso coração, Senhor, que toda obstinação, que todo orgulho, que toda insistência numa caminhada pecaminosa, Senhor, seja quebrada pelo Teu Espírito, Senhor, e nosso coração caminhe em sujeição a Ti. Nós oramos, Senhor, pedindo por essa graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.